Salmo 25. Eu vou mais uma vez reiterar aqui o pedido do pastor Wallace. Se você tem Bíblia, leia pela Bíblia, pela sua Bíblia. E se você não tem, pode ler pela projeção. Porque nós precisamos nos acostumar, não perder o costume de ler a palavra do Senhor. Amém? E devemos lembrar que a palavra de Deus pregada com fidelidade é a palavra de Deus. E por isso nós devemos preparar o nosso coração para recebê-la. Leitura alternada, iniciemos. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Como o calor em lugar seco, tu abaterás um ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegremos. No meio disto, estenderá Ele as mãos, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhes abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. Amados, que Deus aplique essa sua santa palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos compreender esse texto sagrado, profético e tão profundo, com lições importantes para a nossa vida nos dias de hoje. Pai, eu te peço que Tu me enchas com o Espírito Santo, me enche, Senhor, com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade, com unção, com poder, com clareza, para que a Tua igreja, o Teu povo seja edificado. Ó Deus Espírito Santo, nós sabemos que se o Senhor não agir na nossa mente, no nosso coração e também na entrega da mensagem, nós não vamos ser abençoados, nós não vamos compreender, nós não vamos colocar em prática. Mas o Senhor agindo tanto nesse momento quanto na sequência desses momentos, nós vamos ver a Tua glória e vamos viver a Tua palavra e vamos agradar o Teu nome. Age, Senhor, pois nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos permanecer com a Bíblia aberta e acompanha aí esse texto que nós vamos correr por todo ele. No versículo 1, Isaías declara dois feitos de Deus. Vejamos, o que é que esse texto declara? Quais são os feitos? Deus tem feito maravilhas e tem executado os teus conselhos antigos. Mais uma vez todos, quais são os feitos de Deus?
feito maravilhas e executado os seus conselhos antigos. Vamos ler o versículo mais uma vez, toda a igreja, todos. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Veja aí essas duas expressões. Deus tem feito maravilhas. Toda a igreja, vamos afirmar isso. Deus tem feito maravilhas. E essas maravilhas dizem respeito à ação sobrenatural de Deus, à intervenção de Deus, à soberania de Deus e à providência de Deus na condução de toda a humanidade, desde do aspecto amplo aos detalhes mais simples e íntimos da nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas e Deus é o Deus que opera maravilhas. Ele operou no passado e Ele continua operando maravilhas no presente. Mas o texto fala não apenas que Deus opera maravilhas, faz maravilhas, mas Deus também tem executado os seus conselhos. Vamos afirmar isso. Deus tem executado os seus conselhos todos. Deus tem executado os seus conselhos. E a palavra conselho aqui refere-se aos planos de Deus. Refere-se aos propósitos e desígnios de Deus. Deus tem executado o seu plano. Deus tem executado os seus desígnios. Os propósitos de Deus Ele tem cumprido. Bendito seja Deus por isso. Mas o texto ainda continua e diz: conselhos. Qual é a palavra que vem em seguida? Antigos. E aqui destaca, meus amados, a eternidade e a imutabilidade dos planos de Deus. No contexto de Isaías, a palavra antigos pode ser entendido como eternos, ou seja, desde toda a eternidade. E aí nós podemos concluir de uma maneira clara que Deus cumpre os seus planos que foram decretados desde a eternidade. Deus cumpre os seus planos que foram decretados desde a eternidade. E por que é que Deus cumpre? O texto continua, e o que é que ele diz? Deus é fiel. Ou seja, os planos de Deus, o conselho de Deus, o propósito de Deus é digno de confiança. São confiáveis em todas as circunstâncias. Deus é fiel em cumprir os seus planos e os seus propósitos. Você pode confiar sim, porque Ele é fiel. Mas o texto diz uma outra palavra. Além de dizer que esses planos são eternos, além de dizer que esses planos são fiéis, o texto diz que eles também são verdadeiros. Refere-se à veracidade, precisão e integridade. Os planos de Deus são verdadeiros, queridos. Deus não é aquele que promete uma coisa e dependendo das circunstâncias modifica. Tudo o que está decretado eternamente, Deus tem cumprido e cumprirá, porque Deus cumpre a sua palavra. Suas palavras, seus planos, os seus desígnios são verdadeiros e são fiéis. Os teus conselhos antigos são fiéis e verdadeiros. Está se referindo aos planos e desígnios de Deus, que foram estabelecidos desde a eternidade e que permanecem inalteráveis e seguros ao longo do tempo. É por essa razão, queridos, que Isaías começa dizendo, todos, o início do versículo 1, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome. Amados, diante dessa realidade que Deus tem feito maravilhas e cumpre a sua palavra e os seus planos eternos, fiéis e verdadeiros, Isaías expressa uma adoração, um louvor, uma glorificação ao nome do Senhor. E é por isso que nós vamos meditar no seguinte tema: o Senhor tem feito maravilhas. Amém? Vamos repetir o nosso tema? O Senhor tem feito. Você crê que Deus tem feito maravilhas? Que vai fazer na sua vida também? Ele é o Deus que fez, que faz e fará por toda a eternidade. Agora, de que forma Deus tem operado maravilhas?
Esse texto vai nos descrever, queridos, de uma maneira bem clara. Às vezes a gente lê o texto e não entende, e aí não percebe a profundidade do significado. Mas a primeira lição que aprendemos aqui, queridos, é que o Senhor tem feito maravilhas, primeiro, julgando com justiça. Primeira forma de Deus operar maravilhas, todos julgando com justiça. Só as mulheres, como é que Deus faz maravilhas? Os homens, como é que Deus faz maravilhas? Julgando com justiça. Versículo 2, vamos ler. Se tem Bíblia, leia pela Bíblia. Quem não tem, lê pela projeção. Leamos. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Vamos analisar esse texto, queridos. Aqui fala de cidade. Originalmente representa uma grande metrópole, ou centro de poder que se opõe a Deus. E figuradamente pode simbolizar qualquer estrutura de poder ou sistema de injustiça. Esse versículo está tratando disso. Qualquer estrutura de poder, ou todas as estruturas de poder e todos os sistemas de injustiça. Veja o que é que Isaías diz. Isaías diz que o Senhor a tornará em um montão de pedra. Todos os sistemas de poder mundano, profano, anti-Deus, todos os sistemas de injustiça, o que é que Deus diz que vai fazer? Tornará em um montão de pedra. Isso indica, queridos, destruição total. Isso indica que Deus vai colocar um ponto final a todas essas estruturas de poder anti-Deus e estruturas da impiedade e da iniquidade. Deus vai colocar um ponto final nelas. Deus vai colocar um ponto final, sim. Quando a gente olha hoje em dia tanta injustiça, tanta violência, agora mesmo em um país vizinho a pessoa diz que se perder vai ter banho de sangue. Meus amados, essas estruturas de poder e de injustiça, Deus vai colocar um ponto final. Deus vai destruí-la. Figuradamente representa a queda completa, irreversível dos inimigos de Deus. O Senhor destruirá todas as estruturas de poder ou sistema de injustiça. O Senhor a tornará em um montão de pedras. Pode encher a boca falar isso, né? Não dá vontade mesmo de tomar posse, de manifestar, de profetizar isso. Então vamos fazer isso mesmo. O Senhor a tornará em um montão de pedra. Todos, o Senhor a tornará em um montão de pedras. Basta a gente esperar e nós vamos ver. O texto continua e fala de cidade forte, uma cidade bem protegida e poderosa. Figuradamente pode simbolizar o orgulho e a segurança falsa. E o que é que acontecerá? Da cidade forte uma ruína. Todos, da cidade forte uma ruína. Ruína refere-se à completa destruição. Esses impérios que foram construídos por homens que têm um compromisso com o pecado e disseminar o mal, a desconstrução da família e tantos outros valores que são sagrados ao povo de Deus, essas estruturas vão se tornar em ruínas em nome do Senhor Jesus. Figuradamente indica o fim de todos os poderes que se opõem a Deus. Todos os poderes que se opõem a Deus, eles vão ser transformados em ruínas. Em ruínas. A cidade forte ficará em ruína. Vamos afirmar esse texto bíblico todos? A cidade forte ficará em ruína. Todos os poderes, humanos ou espirituais, que se acham fortes e invisíveis, ficarão em ruínas. Mas o texto continua e fala de fortaleza dos estranhos. Significa cidades construídas por estrangeiros ou inimigos. Figuradamente representa força ou poderes que não pertencem ao povo de Deus. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, ou seja, vai ser destruída.
não vai mais existir. Essa cidade, essa fortaleza, essa estrutura de poder já não é cidade, vai desaparecer em nome do Senhor Jesus, e jamais será reedificada. O mal será destruído e jamais será reedificado. O mal está destinado a ser destruído sem possibilidade de retorno. Sem possibilidade de retorno. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Não é cidade, porque serão destruídas. Jamais será reedificada significa uma destruição permanente. Figuradamente, querido, simboliza a derrota final do mal. A derrota final do mal. Nós estamos caminhando para isso. Que é o fim. O fim se caracteriza por duas questões. Uma, no aspecto negativo, derrota final do mal. Vamos afirmar isso, que se caracteriza, uma das coisas que se caracteriza o final, todos, derrota final do mal. Imagine todo o mal do mundo. Toda dor, sofrimento, angústia, lágrimas, injustiças, tudo isso terá um ponto final. Mas o fim também vai trazer glória, celebração, vitória, paz, vida, saúde e plenitude na presença do Senhor. Amados, um mal um dia será totalmente aniquilado. Não os homens, porque os homens sofrerão punição eterna no lago de fogo e enxofre, a saber, no inferno. Aqueles que estão a serviço desses impérios, dessas estruturas malignas, as pessoas não serão aniquiladas, porque elas vão ser julgadas e irão arcar com as consequências de todas as suas atitudes. Meu querido, às vezes a gente fica triste quando vê determinadas pessoas prevalecendo, parece que está tudo bom, parece que está dando tudo certo, são ímpios, são pecadores, que promovem o pecado, que promovem a injustiça, e parece que nada acontece com eles, morrem e a celebração fúnebre é grandiosa, é festiva, é cheio de glamour, as sepulturas são verdadeiras obras faraônicas, e parece que acabou, ficou por isso mesmo, ponto final. Não acabou, não fica por isso, não é ponto final. Eles serão julgados pelo próprio Deus e pagarão pelos seus erros por toda a eternidade, pelos seus pecados. Tenha certeza disso, meu querido irmão. Não pense que o Deus Todo-Poderoso, o Supremo Juiz, aquele que é justo, vai permitir que o mal fique por isso mesmo, e que as pessoas que praticaram o mal não vão ser responsabilizadas pelos seus atos, vão ser responsabilizados sim por todos os seus atos. O mal um dia será totalmente aniquilado, não as pessoas, mas o mal, e todas as obras dos homens serão destruídas pelo fogo, como nós já vimos em sermões passados. Vejamos aí mais uma vez o versículo 2. Leamos o versículo 2. A fortaleza mais uma vez, a fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Para sempre o mal será aniquilado, para sempre. Agora vamos para o versículo 10, vamos adiantar aí. Leamos: porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha da água da cova da esterqueira. Meus amados, esse texto é muito profundo. Vamos procurar entendê-lo com a ajuda do Espírito Santo. A mão do Senhor representa o domínio do Senhor, e diz que o domínio do Senhor descansará. O domínio do Senhor vai estabelecer a paz. Eu vou repetir: o domínio do Senhor estabelecerá a paz. Onde? Olha o que é que o texto diz: neste monte. No contexto original de Isaías, o monte refere-se ao Monte Sião, que é frequentemente mencionado na Bíblia como um símbolo do lugar onde Deus habita com o seu povo.
Mas no sentido figurado, e nós precisamos entender esse texto de Isaías 25 no sentido original, mas também ele está cheio de simbolismo, de figuras apocalípticas daquilo que vai acontecer no futuro. E aí nós precisamos também compreender o simbolismo que está aqui. E no sentido figurado, o monte pode ser visto como símbolo do reino de Deus. Neste monte, no reino de Deus, Deus vai estabelecer a paz. No contexto cristológico, o monte representa o lugar do encontro entre Deus e o seu povo, onde sua presença se manifesta e seu reino é reconhecido. Amados, isso aponta para a era messiânica, onde Cristo, como cumprimento das promessas de Deus, reinará com justiça e paz sobre o seu povo. Aleluia! Eu vou repetir essa parte. Isso aponta para a era messiânica, onde Cristo, como cumprimento das promessas de Deus, reinará com justiça e paz sobre o seu povo. Mas versículo 10 continua e diz: porque a mão do Senhor descansará neste monte. Mas o quê? Mas Moabe. Moabe representa todos os inimigos de Deus. É um povo específico, mas também, no sentido figurado, representativo. Aqui Moabe representa todos os inimigos de Deus. Moabe representa o que, irmãos? Todos os inimigos de Deus. Figuradamente, pode ser qualquer força ou pessoa que se opõe a Deus. Qualquer força, qualquer estrutura, qualquer poder ou pessoa que se opõe a Deus. O que vai acontecer com Moabe? Olha para o texto. Mas Moabe será trilhado no seu lugar. Trilhado significa pisoteado ou esmagado. Isso indica humilhação e derrota completa. Meus queridos irmãos, como se pilha a palha na água e da cova da esterqueira. Essa imagem representa algo completamente inútil e degradado, simbolizando a destruição total e a completa inutilidade dos inimigos de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, isso é maravilhoso. Um dia está se aproximando e vai acontecer com a vinda gloriosa de Jesus. Um dia, Moabe, ou seja, todos os inimigos humanos e espirituais de Deus e do seu povo, o texto diz que eles serão trilhados. Eles serão o que, amados? Trilhados. Olha que dá vontade de dizer trilhado em nome de Jesus. Todos os inimigos, quer sejam humanos, estruturas ou espirituais, eles serão trilhados, destruídos para sempre. Destruídos para sempre. Quais são os inimigos que têm se levantado contra a sua vida? Que eles sejam trilhados em nome de Jesus. O que é que tem lhe feito mal, lhe causado dor, sofrimento, choro, lágrimas, inquietações? Que essas coisas sejam trilhadas em nome do Senhor Jesus. E aí chegamos no versículo 11: no meio disso estenderá ele as mãos. Ou seja, queridos, há uma tentativa de sobrevivência ou resistência, representando um esforço desesperado. O sistema maligno, as pessoas e as instituições e entidades malignas vão tentar resistir, como assistindo o nadador para nadar, um esforço sobre-humano para continuar, esforço contínuo, a ideia de um nadador para nadar, simbolizando uma tentativa inútil de escapar do julgamento de Deus.
Ninguém escapará do julgamento de Deus. Ninguém. Mas o Senhor olha o texto, abaterá a altivez. O Senhor derrubará o orgulho de Moabe. Amém, queridos? Vamos afirmar isso todos. O Senhor derrubará o orgulho de Moabe. Não obstante a perícia das suas mãos. Perícia das suas mãos aponta para habilidade e esforço. Representa a confiança nas próprias habilidades, no seu poder, naquilo que foi construído em termos de fortaleza, de estruturas, que do ponto de vista humano são indestrutíveis, mas o Senhor vai trilhar sobre eles em nome do Senhor Jesus. Aqui, queridos, representa a confiança nas próprias habilidades. O texto sagrado diz que o Senhor derrubará aquele que confia em suas próprias mãos. E aí chegamos no versículo 12, veja o que está escrito, leamos, e abaixará até o pó. Altas fortalezas dos seus muros são símbolos de segurança e poder. Representa o orgulho e a falsa segurança. O que é que o Senhor fará? Abaixará, abaterá e derribarás por terra até o pó. Note aqui, queridos, tente imaginar comigo as altas fortalezas dos seus muros, muros altos, fortes, do ponto de vista intransponíveis. O Senhor vai transformar em pó. Todas as estruturas malignas, elas vão ser transformadas em pó, por terra até ao pó, destruição completa, representando aniquilação total, não das pessoas, mas de todas as estruturas. O mal terá um fim. O mal terá um fim. O mal será destruído. O mal será trilhado. O mal, com todas as suas nuances, será destruído. Amados, vejam o juízo de Deus. No versículo 2, eles vão se transformar em montão de pedras. Vão se transformar em ruína. Versículo 10, serão trilhados. Versículo 11, o Senhor vai abater. Versículo 12, o Senhor abaixará, vai abater e derribar até o pó. Meu querido irmão, minha querida irmã, um dia, Moabe, ou seja, todos os inimigos humanos e espirituais de Deus e de seu povo, serão destruídos para sempre, para sempre, para sempre. No sentido original, esses versículos refletem o julgamento de Deus sobre as cidades e nações que se opõem a Ele. As cidades fortificadas são reduzidas a ruínas, simbolizando a derrota total dos inimigos de Deus. Moabe representa os adversários de Deus. Moabe será humilhado e subjugado, mostrando que a altivez e a confiança na própria força não prevalecerão no julgamento divino. Estes versículos podem ser vistos como uma prefiguração do juízo final, onde Cristo, como juiz soberano, submeterá todas as nações e poderes que se opuserem ao reino de Deus. As fortalezas derrubadas simbolizam a destruição de todas as estruturas de pecado e injustiça. E é por tudo isso que Isaías diz, a equipe de louvor: ó Senhor, versículo 1, todos comigo. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque
O Senhor faz maravilhas porque Ele tem poder, porque os seus conselhos, o seu decreto é eterno, Ele executa, porque são fiéis e verdadeiros. O Senhor tem feito maravilhas. De que forma? Julgando com justiça. De que forma o Senhor tem feito maravilhas, queridos? Julgando com justiça. Creia nisso. Espere por isso, que Deus julga com justiça. Quando esse juízo for aplicado, todas as fontes de nosso sofrimento serão eliminadas. Quando esse juízo for aplicado, todas as fontes de nosso sofrimento serão eliminadas. As injustiças, dores e opressões que nos afligem desaparecerão completamente. Todas as lágrimas serão enxugadas, e a tristeza dará lugar à alegria e à celebração. A justiça de Deus prevalecerá, e finalmente experimentaremos a plenitude da vida. Aleluia, aleluia. O Senhor tem feito maravilha. De que forma? Julgando com justiça. O segundo ponto e o terceiro fica para o próximo sermão. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.